Olá, esta é a questão 34 do concurso da Caixa que aconteceu no ano de 2021 e o tema é probabilidade. Antes de iniciar a resolução da questão, caso você não seja inscrito, gostaria que você se inscrevesse no canal e divulgasse o conteúdo de matemática e informática para as pessoas interessadas nos temas do concurso da Caixa. Então vamos à resolução da questão 34, que diz o seguinte: um analista de investimentos acredita que o preço das ações de uma empresa seja afetado pela condição do fluxo de crédito na economia de um certo país. Ele estima que o fluxo de crédito na economia desse país aumente com a probabilidade de 20%. Ele estima também que o preço das ações suba, então está falando da parte do aumento também, né? Suba com a probabilidade de 90% dentro de um cenário de aumento do fluxo de crédito. Suba com 40% de probabilidade sobre o cenário contrário. Uma vez que o preço das ações da empresa subiu, qual a probabilidade do fluxo de crédito na economia, no caso desse país aí que não falou o nome, né, também tenha aumentado? Bom, o texto é um pouquinho complicado assim, né, então vou organizar primeiro as informações aqui num diagrama, analisando as possibilidades de crescer e diminuir, para a gente poder analisar com calma o exercício. Então vamos lá. Então ele falou do fluxo de crédito, certo? E esse fluxo de crédito ele tem duas possibilidades no primeiro momento. Quais são essas duas possibilidades? Ele falou aqui nessa primeira parte do texto que ele vai aumentar 20%, no caso da economia aí, né? Não falou do... Ele estima que vai aumentar, não falou em qual condição, mas vamos lá. Então aqui é 20% de possibilidade de aumento e obviamente que acontecer o contrário vai ser o quanto falta para 100, ou seja, para diminuir nós temos 80% de chance, certo? Vou colocar aqui para indicar certinho, só para não ter problema, né? Então aqui seria a possibilidade de aumentar e a possibilidade de diminuir. E ele falou que nesse caso, se aumentar, tá, ele tem uma probabilidade de 90% que a empresa suba. Então vamos separar essas possibilidades a partir daqui, ó. Então daqui para cá e daqui para cá, analisando a situação de crescimento e diminuição. Tá? Então aqui seria 90%, certo? De aumento. Opa, faltou a porcentagem aqui, importante a gente pôr também, né? Que os dados estão em porcentagem. Se tem 90% de chance de aumentar, de diminuir, vai ser 10%, obviamente, né? Certo? Agora vamos ver a possibilidade do cenário contrário, ou seja, se essas condições econômicas que ele falou não afetar a empresa. Então aí nós vamos ver a segunda parte do texto. Aí tem se diminuir 80%, tem uma probabilidade de 40%, que ele falou ali, no cenário contrário, né? Então vamos separar aqui o 40 e nós vamos separar também a outra probabilidade aqui, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos o que? A probabilidade que suba um cenário contrário, ou seja, não seja afetado pela economia, seria, aqui eu esqueci de pôr porcentagem, seria de 40% de aumento, certo? Ela pode subir, tá? Aqui ela vai descer, né, no caso. E se não acontecer, tem 60% de possibilidade de diminuir. Tudo bem? Então, fizemos aí a interpretação do exercício e ele quer que a gente analise a condição de crescimento. E aí, por isso que eu fiz em dois diagramas, porque a gente analisou que tem possibilidades separadas aqui que nós vamos ter que analisar. Então, qual que é a primeira
possibilidade? É a gente ter os dois aumentos aqui, né? De 20%, que é a probabilidade da economia afetar o fluxo de crédito, e aí tem 90%. Então nós vamos combinar essas duas probabilidades, que então vai ficar assim, ó, vai ficar, eu vou pôr o número maior primeiro, mas tanto faz, tá? 90%, o que é 90%? É 90 sobre 100, certo? 90 sobre 100 vezes a possibilidade de 20%. Aí nós vamos analisar as duas possibilidades de aumento. Vou simplificar aqui para ficar mais fácil os zeros. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter 9 vezes 2, que é igual a 18. Então, vai ficar 18 sobre 100, que isso implica dizer que é 18% para o primeiro caso. Tá? Agora, nós vamos analisar o segundo caso, que é o seguinte: e se as condições econômicas não afetar o fluxo de caixa? Então ele falou que tem a possibilidade de 80% disso acontecer, e aí como ele quer que a gente analise a probabilidade de aumentar o fluxo da empresa, né, o fluxo de crédito, nós vamos usar essa parte de 80%, mas nós vamos usar essa outra probabilidade, que é os de 40%. Ou seja, nós vamos combinar 80% e 40%. Então vai ficar assim, tá? Eu vou colocar o número maior primeiro, só por uma questão de organização, mas poderia ser o número menor. Então nós vamos combinar 80% com 40%, que é a possibilidade de aumento, tá? Que ele quer que analise o aumento. Vou simplificar aqui também os zeros. Então nós vamos ter 8 vezes 4 é igual a 32, e aqui embaixo vai ficar 100 vezes 1, que é o próprio 100. Então a gente tem aqui 100 sobre 32, que isso é igual a 32%. Bom, dito isso, agora nós vamos analisar esta possibilidade. Ele quer que a gente analise a possibilidade de crescimento, de ter aumentado. Então, a possibilidade de ter um aumento vai ser 18% no total de quanto? Dessas duas possibilidades aqui. Somando 18 mais 32, nós vamos ter 50. Então, a possibilidade de aumentar, né, porque aqui é a probabilidade que nós vamos analisar. Nós analisamos os casos ali, os totais, agora nós vamos ver a probabilidade de aumento. Né? Então, vai ser o seguinte, ó, vai ser 18% no total de 50%. Vou cancelar aqui já as porcentagens e vou dividir os dois números por 2, porque ambos são par. Então, 18 dividido por 2 é igual a 9, e 50 dividido por 2 é igual a 25, e isso corresponde à alternativa D, tá bom? Então é isso para a aula de hoje. Um abraço a todos, até!